Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 7 e hoje nós vamos continuar falando sobre o Israel pré-monárquico, aquele Israel que não tinha Estado. No episódio anterior, nós começamos a falar sobre esse sistema e restaram algumas dúvidas a serem respondidas. Essas dúvidas vão ser respondidas neste episódio aqui. Antes de começar, você já sabe, se você está assistindo esse podcast no YouTube, curta, comente, compartilhe, se inscreva caso você não seja inscrito no canal e ative o sininho de notificações. Caso esteja assistindo esse podcast em alguma outra plataforma de podcasts ou de vídeo, não deixe também de divulgar esse trabalho. Você também pode contribuir financeiramente para esse trabalho fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, no episódio anterior nós terminamos com 3 questões em aberto. A primeira sobre se o livro bíblico de Juízes não seria contrário ao próprio sistema de juízes, já que existem alguns indícios nesse sentido. A segunda, se o dízimo pago pelos hebreus poderia ser considerado uma espécie de imposto. E a terceira, se por conta das regras que existiam em Israel, que faziam parte da lei e que não eram parte da lei natural, mas sim normas religiosas, se poderíamos dizer que Israel, na verdade, não era um sistema anárquico, mas sim um estado teocrático. Comecemos então pela primeira questão. Muitos intérpretes da Bíblia, quando leem o livro de Juízes, chegam à conclusão de que o sistema pré-monárquico era um sistema ruim, caótico e que talvez nem fosse o ideal de Deus. Isso porque, em primeiro lugar, durante todo o livro de Juízes, temos um cenário em que o povo esquece de Deus, Deus permite que eles sejam invadidos por povos vizinhos, então eles se arrependem, começam a clamar e Deus escolhe um libertador, um juiz geral, para liderá-los e libertá-los desses povos vizinhos. Uma vez liberto, o povo passa a andar nos caminhos do Senhor enquanto esse juiz geral está vivo, mas uma vez que ele morre, na maioria das vezes, as gerações seguintes passam a esquecer mais uma vez de Deus e então todo o ciclo se repete, com o esquecimento de Deus, a permissão de que outros povos invadam Israel, o clamor do povo e o levantamento de um novo juiz. Isso dá a impressão nos leitores de que o período dos juízes foi bastante conturbado e muito instável. Em segundo lugar, existem algumas descrições de pecados muito pesados no livro de Juízes cometidos pelo povo ou por alguns personagens em específico. E em pelo menos 2 momentos, esses pecados são seguidos de uma frase que parece ser uma crítica ao sistema de juízes. A frase diz: "Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo." Assim sendo, muitos intérpretes entendem que o sistema de juízes não foi bom, não deu certo e que era importante e necessário que um Estado surgisse, que a monarquia passasse a ser o sistema de Israel. O problema dessa interpretação é que, como vimos, o pedido do povo para que houvesse um rei sobre Israel e, portanto, um Estado, não foi agradável a Deus nem ao seu profeta da época, o Samuel. Claramente, Deus não queria que o povo tivesse um rei e que tivesse um estado. Ele queria ser o rei do povo e queria que nenhum homem dominasse sobre aquele povo. Além disso, a ideia de que o período dos juízes foi extremamente conturbado e instável, enquanto o período da monarquia teria sido estável e pacífico, é absolutamente equivocada e distante da realidade. Como já vimos, o período monárquico possuiu uma série de problemas, incluindo muita instabilidade relacionada à família real. Nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, podemos ler uma série de brigas por poder, conspirações, assassinatos e golpes de Estado. Além disso, as guerras com outros povos eram uma constante no período dos reis. E durante a maior parte do tempo, o povo, em sua maioria, esteve afastado de Deus.
Por outro lado, quando nós analisamos o período dos juízes, há alguns dados que fogem à maioria dos intérpretes. Por exemplo, se somarmos todos os períodos de paz e de guerra que são descritos no livro de Juízes, chegamos à conclusão que durante 2/3 do tempo, Israel esteve em paz e em liberdade. Ora, isso em um período histórico onde a guerra era algo tão comum entre os povos, demonstra que o sistema israelita não era tão instável assim. Outro dado interessante é que, aparentemente, quando um juiz morria e logo em seguida um outro juiz assumia o cargo, o povo continuava seguindo a Deus. Por outro lado, quando um juiz morria e o cargo ficava vago, então o povo começava a se desviar. Isso é um indicativo de que a figura do juiz, embora não tivesse muito poder político, possuía uma influência moral e espiritual muito forte entre as pessoas. Ele acabava sendo visto como um grande exemplo. Assim, parece razoável supor que se o povo tivesse tomado um maior cuidado espiritual em escolher ou pedir a Deus para escolher um juiz geral competente cada vez que o juiz geral anterior morria, a estabilidade do sistema teria sido maior. Em outras palavras, o problema não estava no sistema, mas estava no próprio povo. Outro ponto importante é que o próprio livro de Juízes elenca algumas razões pelas quais o povo se corrompia após algum tempo. E uma dessas razões elencadas de uma maneira explícita é que as novas gerações acabavam se desviando. Em outras palavras, enquanto as gerações mais velhas, ao serem libertas pelos seus juízes, se firmavam em Deus e se mantinham firmes durante a sua vida, as gerações mais novas, que não haviam passado pelos problemas, pelos domínios de outros povos e nem pela libertação do juiz, acabavam se corrompendo pela influência dos povos que viviam ao redor. Ou seja, mais uma vez, o problema não estava no sistema, mas em algumas falhas cruciais que o povo estava cometendo. No caso aqui, podemos falar das falhas das novas gerações e das falhas das antigas gerações em não educarem de uma maneira mais firme e mais correta as gerações mais recentes. Mas aqui fica a pergunta, se o sistema não era ruim, se ele era o sistema ideal de Deus para Israel, o que significa essa frase que é repetida no livro de Juízes? Porque o autor do livro de Juízes aparentemente relaciona a falta de rei a uma desordem moral. Há pelo menos duas boas respostas para isso. A primeira é que o autor não estava querendo dizer que Israel precisava de um rei humano no sentido de um rei humano ser o ideal de Deus para Israel. Ele estava querendo dizer que Israel precisava de um rei no sentido de não ter capacidade de viver naquele sistema sem rei. Seria como eu dizer que um viciado em drogas está nervoso e quebrando tudo porque está sem drogas. Quando eu digo isso, eu não estou afirmando que ele precisa das drogas no sentido de isso ser o ideal para ele, mas sim no sentido de que ele está dependente da droga. Não é o ideal, mas é o que explica ele estar nessa situação, já que ele se tornou um viciado. Em outras palavras, por causa de seus próprios erros, Israel havia se colocado em uma condição em que apenas um rei conseguiria dar um jeito naquela desordem moral. Evidentemente, portanto, o remédio não era realmente um rei. O remédio era que eles consertassem as suas falhas. Se isso fosse feito, eles não mais necessitariam de um rei. Em suma, o problema de Israel era um problema cultural, moral e espiritual. E não, eles não precisavam se tornar perfeitos para que o sistema funcionasse. Eles só precisavam combater determinados erros que eram cruciais. Tanto é que em diversos períodos da própria vigência do sistema de juízes, eles conseguiram viver bem debaixo desse sistema. Há períodos narrados no livro de Juízes de 40 anos, 50 anos, 80 anos de paz e liberdade. Convenhamos que isso é uma baita estabilidade. Mas a segunda resposta possível vai num caminho um pouco diferente. Talvez o autor realmente acreditasse que
Israel precisava de um rei. E se o autor realmente pensava assim, isso não significa que ele contradisse a Deus. Afinal, em certo sentido, de fato, Israel precisava de um rei, no sentido de que Israel havia se colocado, como eu já disse, em uma situação em que isso acabava se tornando necessário, embora não fosse o ideal. No entanto, os autores bíblicos, embora inspirados por Deus, eles possuem suas limitações. Então, o autor pode ter expressado essa ideia de que Israel precisava de um rei, mas não tenha compreendido que ele precisava não por ser ideal, mas sim porque havia se colocado naquela situação. Isso faz com que o texto não esteja errado, mas com que o próprio autor do texto não tenha alcançado o conceito por trás do texto em sua profundidade. Em outras palavras, se esse autor pudesse conversar diretamente com Deus, talvez Deus o dissesse: sim, você está certo, Israel está precisando de um rei, mas não está precisando como você acha porque é ideal, e sim porque se colocou nessa situação. O ideal, no fim das contas, continuaria sendo que Deus fosse o rei de Israel, e que, se Israel precisava de uma liderança humana, que fosse um juiz geral. Qualquer uma dessas duas hipóteses explica bem a frase usada em Juízes e se adequa ao fato de que Deus não entende como ideal na Bíblia que Israel tenha um rei e tenha um Estado. Aliás, isso explica também o texto de Deuteronômio 17, onde nós temos a previsão de que Israel pediria um rei. Nesse texto, Deus dá algumas instruções importantes para que o rei possuísse um poder limitado. Mas à luz de outros textos e até do próprio texto de Deuteronômio 17, fica bastante claro que o que Deus está fazendo é apenas antevendo algo que vai acontecer, e não necessariamente aprovando isso. Em outras palavras, Deus não foi pego de surpresa quando Israel pediu um rei. Desde sempre, Yahvé já sabia que Israel faria isso. E por isso mesmo, de antemão, Deus já deixou uma série de orientações em Deuteronômio 17 para que o rei pudesse observar. Essas orientações, inclusive, se lidas de uma maneira atenta, demonstram que Deus, na verdade, não estava querendo um rei. Por exemplo, é dito que esse rei futuro não deveria acumular para si nem cavalos, nem mulheres, nem muito ouro, nem muita prata. Além disso, ele deveria ter uma cópia do livro da lei, ler este livro todos os dias e praticar aquilo que está no livro. A razão para isso é dada no verso 20. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Ora, um rei que não possa acumular nenhuma dessas coisas e que não possa se exaltar sobre os seus irmãos, no fim das contas não é um rei. Quem melhor se adequaria e cumpriria esses requisitos de Deuteronômio 17 seria justamente um juiz geral. Passemos à segunda questão, a dos impostos. Embora a Bíblia não fale nada que, no período pré-monárquico, Israel pagasse impostos, existe a previsão do dízimo, e aqui muitas pessoas podem pensar que o dízimo era uma espécie de imposto. No entanto, há diferenças muito grandes entre o dízimo que os hebreus pagavam e o imposto. Antes de traçar as diferenças, vamos entender o que era o dízimo. O dízimo era um mandamento que previa que todas as tribos pagariam 10% dos seus rendimentos para a tribo de Levi. Isso deveria acontecer porque quando Deus separou as terras que seriam de herança para cada uma das tribos, não deixou nenhuma herança para a tribo de Levi. Essa tribo ficaria responsável pelo sacerdócio. Assim, em vez de receberem terras, eles receberiam os dízimos das outras tribos. Ou seja, o dízimo era justo não só porque a tribo de Levi não havia recebido terras, mas porque, como os sacerdotes saíam dessa tribo, esses sacerdotes precisavam ganhar pelo seu ofício. Pois bem, entendido o que era o dízimo entre os israelitas, agora vamos traçar as diferenças do dízimo para o imposto. Os dízimos, embora sustentassem os levitas, não poderiam ser cobrados coercitivamente pelos levitas.
A Bíblia não prevê nenhum instrumento de coerção ou de punição para que os levitas pudessem obrigar os hebreus a pagarem o dízimo. Em outras palavras, embora o dízimo fosse uma obrigação moral dos hebreus, ela não era uma obrigação civil. Quem deixasse de pagar o dízimo estaria em pecado, mas não teria nenhum tipo de punição por parte de alguma autoridade civil e muito menos por parte dos levitas. A tribo de Levi simplesmente não estava autorizada a fazer esse tipo de coisa. Outro ponto interessante é que uma vez que a tribo de Levi não possuía terras, ela não era uma tribo muito poderosa. Por exemplo, no Egito, a classe dos sacerdotes era muito poderosa, porque além deles receberem do Estado, afinal de contas o Estado era teocrático, eles também possuíam terras. O que nos parece, quando lemos o texto bíblico, é que Deus não queria que a tribo de Levi se tornasse tão poderosa quanto os sacerdotes do Egito. Isso poderia fazer com que eles se transformassem inclusive em governantes estatais. Assim sendo, ao deixá-los sem terra e também sem instrumentos de coerção para conseguir o dízimo, Deus fez com que essa tribo não tivesse tanto poder para dominar sobre as demais tribos. Ela teria mais mesmo uma característica de liderança religiosa do que uma característica de liderança civil. Outro ponto, claro, é que os levitas também não tinham prerrogativa para aumentar o valor do dízimo. O dízimo era 10% e isso não poderia ser alterado. Outra diferença do dízimo em relação ao imposto é que os estrangeiros que viviam no país ou os estrangeiros que passavam pelo país não eram obrigados a dar o dízimo. Essa era uma obrigação religiosa dos hebreus. Note que essas características do dízimo e também das ofertas permanecem até os dias de hoje. Nas igrejas, por exemplo, quem é obrigado a dar o dízimo são os membros da igreja e não quem é de fora. Além disso, não existe nenhum instrumento coercitivo por parte dos pastores ou dos administradores da igreja para que os membros paguem o dízimo. Trata-se de algo voluntário, uma obrigação moral e religiosa, mas não uma obrigação civil. Além disso, pelo menos no caso do dízimo, o valor é 10% e ninguém tem autoridade para mudar isso. O imposto, por outro lado, é totalmente diferente. As autoridades estatais possuem todos os instrumentos coercitivos para fazer essa cobrança às pessoas. Se as pessoas não pagarem os impostos, elas são punidas civilmente. Além disso, essas autoridades estatais podem sempre aumentar o valor dos impostos, e de fato os impostos estão sempre aumentando. Finalmente, os impostos sustentam uma classe que literalmente domina todo o povo, o que não acontecia com a tribo de Levi em relação às outras tribos de Israel. Mas ainda há aqui uma última grande diferença entre os dízimos e os impostos. E a diferença está na legitimidade de quem impõe a regra. No caso dos impostos, quem impõe essa regra é o Estado. E o Estado não possui legitimidade, porque ele não é dono, de fato, das terras que ele administra. Ele é apenas, como temos visto, um usurpador. Agora, Deus, por sua vez, ele é o dono de tudo que existe e de todas as pessoas. Em outras palavras, ele tem todo o direito de cobrar as taxas que ele quiser no lugar que ele quiser. Uma vez que ele escolheu aquele pedaço de terra, aquela região de Canaã, para ser a terra de Israel, o seu povo escolhido, ele tem total direito de cobrar uma taxa, um percentual das pessoas. E ele tem total direito de criar as regras que ele achar melhor. Então, se ele cria a regra de que as outras tribos deverão pagar 10% do seu rendimento para a tribo de Levi, isso é absolutamente legítimo, afinal, ele é o dono das terras. Da mesma forma, se eu sou dono de uma fazenda, ou de uma empresa, ou mesmo da minha casa, eu tenho todo o direito de criar as regras que eu quiser para as pessoas que pretendem usar esse lugar. Assim sendo, o dízimo seria melhor comparado não ao imposto, mas sim a uma taxa legítima de alguém que é dono de um lugar. Podemos imaginar, por exemplo, uma empresa que é dona de um condomínio. Assim, as pessoas que assinam um contrato com esse condomínio e passam a morar ali terão que seguir as regras e, portanto, terão que pagar uma taxa a essa empresa que é proprietária do condomínio. Isso é absolutamente legítimo. Essa reflexão sobre os direitos do proprietário de um lugar
me dá um gancho para eu falar sobre o último assunto que eu queria abordar nesse episódio. Trata-se do fato de que a lei dada por Deus a Israel não era composta apenas daquelas normas que nós dizemos que faz parte da lei natural, como não matar, não roubar, não agredir pessoas pacíficas, não sequestrar, não estuprar, etc. Além dessas regras, que são regras gerais e naturais, existiam também uma série de leis que estavam relacionadas a questões religiosas. E para o descumprimento de muitas dessas leis existiam punições civis. Isso nos gera a seguinte pergunta: Israel, antes da monarquia, não era então um Estado, no caso, um Estado teocrático? Afinal de contas, ele tinha o poder para impor determinadas regras que não fazem parte da lei natural. E a resposta para essa pergunta é: não, Israel não era um Estado. Na verdade, o que Deus afirma sobre Israel é que Israel seria a sua nação privada. O que temos na Bíblia, então, é um Deus que é dono de tudo e todos e que resolve escolher um pedaço de terra, que também lhe pertence, para colocar um povo específico nessa terra. Ora, uma vez que essa terra é dele, ele tem todo o direito de impor naquelas terras as regras que ele achar melhor. No entanto, Deus vai mais longe. Ele resolve fazer uma série de contratos com o povo de Israel. Em diversas passagens do livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, nós vemos Deus propondo ao povo um pacto, um contrato, uma aliança, um acordo. E em todas essas propostas, o povo sempre assinava esse contrato, sempre concordava com o contrato e se prontificava a cumprir as regras desse contrato. E cabe lembrar que ninguém era obrigado a concordar com a proposta de Deus. Alguém poderia não querer assinar esse contrato e simplesmente se apartar do povo. Um dos textos mais icônicos sobre isso está em Josué 24. Ali, no verso 15, Josué diz ao povo: "Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor." E é interessante que, durante todo esse discurso, Josué insiste para que o povo escolha entre Deus e os outros deuses, e o povo escolhe enfaticamente o Deus de Israel. Assim, no verso 22, Josué diz: "Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir." E eles disseram: "Sim, somos testemunhas." Portanto, não é cabível dizer que o sistema de Israel antes da monarquia era um Estado. Israel não foi projetado para ser um Estado, foi projetado para ser uma nação privada pertencente a Deus. E essa nação privada possuía as suas próprias regras privadas. Isso abre uma reflexão interessante, claro. Do ponto de vista libertário, um grupo de cristãos, ou um grupo de judeus, ou um grupo de islâmicos, ou um grupo de monarquistas, ou um grupo de socialistas poderia se reunir, comprar um pedaço de terra, erguer ali uma cidade e criar uma série de regras para aquela cidade, regras específicas. Uma vez que os donos da cidade concordem com essas regras e que quem queira depois morar ou trabalhar nessa cidade, ao assinar o contrato também concorde com essas regras, não há nenhum problema. Eu, por exemplo, sou um cristão sabatista, eu guardo o sábado. E em um mundo libertário, eu poderia muito bem me reunir com outras pessoas que guardam o sábado, formar uma cidade que guarda o sábado e impor essa regra para quem quiser morar e trabalhar ali. Uma vez que a propriedade seja legitimamente adquirida, não há nenhum problema que os proprietários imponham as regras que assim desejarem. É claro que isso gera aqui também uma discussão sobre qual seria o limite dessas regras. Por exemplo, se em uma cidade privada cristã todas as pessoas concordarem no contrato que a punição para a blasfêmia seja o apedrejamento, isso pode ser feito? Isso será ético? Na minha opinião, não. Primeiro porque como se trata de uma ofensa a Deus e não a um outro ser humano, e além disso também não se trata de uma violação de propriedade das outras pessoas, então não temos aqui um crime, o que temos aqui é um pecado.
Logo, o ser humano não tem autorização para punir esse tipo de atitude como se fosse um crime. Isso seria algo absolutamente desproporcional. Segundo, porque a única métrica que o ser humano pode utilizar em termos de proporção para a punição é o próprio ato cometido, diferentemente de Deus, que pode utilizar outras métricas, como por exemplo a necessidade do contexto, o histórico da pessoa e algum plano maior de Deus para o futuro. Ele pode usar essas métricas porque ele é o Criador, ele é dono de tudo e todos, ele está acima de tudo e todos. Portanto, ele tem direito a usar outros critérios que nós, que somos iguais a qualquer outro ser humano, não temos. Mas por que então em Israel existiam algumas punições muito severas para atos que na verdade eram pecados e não violações de propriedade contra o próximo? A resposta é simples. Se Deus tem a autoridade para fazer isso, ele tem a autoridade também para permitir que o homem o faça em determinado contexto. A questão aqui é apenas saber quando que Deus permitiu e quando que Deus não permitiu. E isso, claro, é resolvido por meio das evidências. Quais são as evidências em cada caso, em cada contexto, de que Deus realmente permitiu que determinadas punições sejam aplicadas? No caso de Israel, se realmente a Bíblia é verdadeira naquilo que ela descreve, o que temos é Moisés com um poder gigantesco que só poderia advir de Deus. Este homem abre o Mar Vermelho, faz tirar água da pedra, faz cair pão do céu, entre outras coisas. As evidências eram muito fortes de que Deus realmente conduzia esse homem e, portanto, se ele diz que determinadas regras devem ser aplicadas, então elas devem ser aplicadas. Para qualquer contexto em que você não possua evidências tão fortes quanto essas, vale a regra básica. O ser humano não está autorizado a punir outro ser humano por pecados contra Deus como se fossem crimes contra outros seres humanos. O máximo que cabe em casos como esse são punições menores, como por exemplo a exclusão de uma igreja e, no caso de uma cidade privada, a expulsão da cidade. Ditas essas coisas, podemos concluir que Israel, antes da monarquia, possuía um sistema que não havia Estado. E esse sistema sem Estado era o sistema ideal de Deus para Israel. Isso é totalmente coerente com o que lemos, por exemplo, em Gênesis 1 e 2. Textos que mostram claramente que a propriedade privada existe, que a propriedade do nosso corpo existe e que um homem não pode dominar sobre o outro homem. Em outras palavras, textos que condenam a existência do Estado. Em outros episódios, faremos mais análise sobre o que a Bíblia diz a respeito do Estado ou sobre o que ela diz a respeito de diversos assuntos e que acabam se desdobrando em uma contrariedade em relação ao conceito de Estado. Avaliaremos, por exemplo, os 10 mandamentos, avaliaremos a postura de Jesus em relação ao Estado, faremos uma análise do texto de Romanos 13, que é muito utilizado por vários cristãos para dizer que Deus criou o Estado e que o Estado é uma coisa necessária e boa, e também faremos uma análise das 2 bestas de Apocalipse 13, mostrando que também em Apocalipse a Bíblia é contrária ao Estado. Muito bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.